Eu sou Simone Turelli, analista corporal e comportamental, e o vídeo de hoje é sobre limitações. Limitações que nós temos. Então vamos logo direto para o assunto. Existem 3 tipos de limitações de forma abrangente. Algumas elas podem ser ignoradas e você deve ignorar. Que tipo de limitação que eu devo ignorar? São aquelas que você não pode fazer nada para mudar. Por exemplo, eu quero ser um jogador de basquete, mas eu tenho 1,60 m. Eu quero ser um piloto de avião, mas eu tenho asma e não pode. Então, são limitações que você vai apresentar para aquela determinada função que você quer. Então, você não pode fazer nada por isso. São limitações que você tem que aceitar e ignorar. Vamos escolher outra coisa porque eu não posso fazer nada sobre isso, certo? Segundo tipo de limitações, aquelas que você pode delegar, ou seja, aquilo te limita em algum momento, mas outra pessoa pode suprir essa falta. E essa outra pessoa pode ser um favor ou pode ser pagando, tá? Então, por exemplo, eu sou uma pessoa extremamente desorganizada. Então, eu pago uma secretária para me ajudar. Eu não sei cozinhar. Então, eu compro comida pronta. São limitações que você pode delegar e aquilo não afeta a tua vida de forma a te trazer algum prejuízo. Certo? Terceiro tipo de limitação são as que devem ser assumidas. E por que elas têm que ser assumidas? Porque só você tem o poder de modificar, de superar. E geralmente são essas limitações as que devem ser assumidas que trazem um real prejuízo para a nossa vida. São essas limitações que vão impedir ou limitar o nosso resultado. Vamos para a prática, vamos entender que tipo de limitação é essa. Agora eu vou entrar um pouquinho nos traços de caráter, tá? Relacionando as limitações aos traços de caráter. E para quem não sabe o que é isso, está chegando aqui no meu canal agora, traços de caráter são perfis comportamentais. Nesse perfil há um conjunto de comportamentos, sensações, características físicas que são inerentes àquele perfil. Somos formados por 5 perfis comportamentais ou traços de caráter, mas apenas 2 ou 3 são mais predominantes, né? Então temos um pouco de tudo, mas 2 ou 3 vão ser bem mais determinantes no nosso comportamento. E os nomes podem soar estranho, mas aqui não se relacionam com nenhum tipo de transtorno de comportamento ou transtorno mental. Aqui no canal, na minha playlist, tem 5 vídeos só sobre traços de caráter. Cada um fala de um traço. Então, quem não sabe sobre esse assunto, quem não entende, sugiro que vá lá na playlist de traços de caráter. Certo? Então, vamos lá. Agora, uma coisa importante, gente. Você só precisa superar aquela limitação se aquilo realmente for um obstáculo ao resultado que você deseja, tá? Por quê? O mesmo comportamento pode ser limitante para você, mas pode ser favorável para o outro. Então, você só tem que superar aquilo se aquilo te trouxer um prejuízo. Por exemplo, se eu falar assim para você, ter um perfil mais agressivo é uma limitação? Depende. Se essa pessoa for um juiz de futebol, se for um lutador, isso é algo favorável para ela. Mas se for um psicólogo, um professor de ensino fundamental, eu acho que vai prejudicar. Entende? Então você só precisa agir sobre aquilo se aquilo te traz um prejuízo. Por exemplo, os esquizoides. Os esquizoides, falando agora 2 traços de caráter, eles têm o quê? Eles não gostam de se expor, certo? E aí vai um pouco relacionado à falta de confiança. Se a vida dessa pessoa não exige que ela se exponha, e ela não tem prejuízo nenhum com esse tipo de comportamento, por que ela tem que modificar esse comportamento? Não tem. Agora, se ela precisa
por motivos profissionais ou até uma cobrança dela pessoal de se expor um pouco mais, se isso está trazendo um prejuízo, aí ela precisa intervir. É uma limitação que deve ser superada. Nem sempre, como eu disse, esses comportamentos trazem um prejuízo. Então, avalie se você tem algum comportamento que está trazendo um prejuízo para você. Aí sim isso passa a ser uma limitação. Pelo próprio nome, está limitando você a alcançar um resultado, certo? Por exemplo, os orais. Os orais, o que pode limitar muito o oral? Duas coisas. Eles têm dificuldade na execução, eles não têm energia de execução e eles têm um medo de abandono. Se a pessoa vive, digamos assim, num estado equilibrado entre recurso e dor, ou seja, eu não deixo que essas minhas limitações impeçam a minha vida, ela vai ter uma dificuldade ali, outra dificuldade ali, mas ela consegue levar a vida com facilidade. Agora, quando esse medo do abandono ou essa falta de execução está muito grande, essa pessoa pode ter enormes prejuízos. Com relação ao medo do abandono, ela pode, por exemplo, se prender a relacionamentos muito ruins, negativos, abusivos, simplesmente pelo medo de ser abandonada. Se ela tem uma falta de execução muito grande, é uma pessoa que não consegue realizar nada na vida. Então, o comportamento, quando ele está muito intenso, ele pode trazer limitação. Psicopatas, por exemplo, o que pode trazer uma limitação para o psicopata? É extremamente desconfiado. Então, outra coisa, uma necessidade de controle. Uma pessoa que tem desconfiança de tudo e de todos, isso é se ele estiver pesando a mão numa característica que é inerente dele, tá? Uma coisa eu sou desconfiada naturalmente, mas eu consigo driblar isso para que eu não seja prejudicada na minha vida. Esse é um psicopata saudável, digamos assim, que sou eu, né? Eu sou uma pessoa desconfiada, mas eu consigo me trabalhar, né? Trabalhar isso dentro de mim, sabendo que isso é natural, ou seja, não é o outro que não merece a minha confiança, sou eu que tenho uma tendência a desconfiar, e aí eu consigo passar por cima disso e não deixar que isso seja um empecilho na minha vida. Mas tem pessoas que não conseguem dar esse passo à frente, e certos comportamentos realmente são limitantes para ela. No caso do psicopata, a desconfiança e a necessidade do controle podem fazer com que essa pessoa não alcance determinado resultado ou dificulte esse resultado. Os masoquistas têm uma tendência que pode ser uma coisa maravilhosa, mas se ele errar na mão, isso destrói a vida dele, que é não saber dizer não. O masoquista, ele tem uma necessidade de aceitação dos outros tão grande que ele não consegue dizer não. E aí o que acontece? A vida dele praticamente para resolver problemas dos outros, para agradar os outros. Ele muitas vezes não sabe nem quais são os desejos dele, porque ele passou uma vida inteira olhando e satisfazendo o desejo do outro. Como que isso não pode ser limitador? Se eu sou masoquista, tenho essa tendência, mas eu sei equilibrar o desejo do outro com o meu desejo, ótimo, eu vou ser uma pessoa super querida pelos outros. Agora, se o desejo do outro está acima de tudo na minha vida, por causa dessa necessidade de aceitação que eu tenho, é óbvio que isso vai ser uma limitação para mim. Certo? Rígidos. Os rígidos têm uma característica muito característica deles, que é o perfeccionismo. Então, você pode olhar e falar assim, nossa, ser uma pessoa extremamente perfeccionista, ser uma pessoa perfeccionista pode ser bom. E isso pode ser o seu diferencial em várias coisas que você faz na vida, porque você pode ser conhecido como aquela pessoa que é extremamente rigorosa na hora de entregar um serviço, na hora de fazer um produto, caprichosa, atenta aos detalhes. Isso pode ser muito bom, mas quando você é extremamente perfeccionista, isso pode ser uma limitação para você. Por quê? Porque aquelas pessoas que estão nessa situação de ser extremamente perfeccionistas, elas acabam caindo no 8 ou 80. O que é isso? Eu só vou fazer se ficar perfeito.
Se eu sei que agora eu não estou pronta para fazer aquilo perfeito, então eu nem faço. Então são pessoas que se cobram tanto em fazer perfeito que acabam não fazendo nada. Como que isso não vai ser um limitador? Outra característica, eles não têm foco direcionado, fazem muitas coisas ao mesmo tempo. Quando você faz muita coisa ao mesmo tempo, a sua energia está direcionada para vários objetivos. O seu resultado sempre vai ser proporcional ao seu esforço. Se você está se esforçando medianamente para uma coisa, porque você está se esforçando para várias, quer dizer que o que você espera dali? Um resultado mediano. O resultado é proporcional ao esforço. Como que isso não vai ser um limitador para a pessoa? Já que ela não consegue focar. A atenção, o esforço dela é distribuído para várias coisas ao mesmo tempo. Entende? Se você tem um comportamento desses, mas isso não atrapalha a sua vida, quer dizer que você está sabendo equilibrar a tua balança. Você sabe que você tem uma tendência a agir dessa forma, porém você mesmo tem o seu sistema de regulação, que é o que eu falei do meu caso. Eu sou uma pessoa desconfiada, mas eu consigo trabalhar isso aí e me manter num equilíbrio. Então existem os comportamentos que são naturais daquele perfil. Mas você precisa olhar para você e ver, esse comportamento está se sobressaindo demais em mim? Está me impedindo de alcançar um resultado que eu desejo? Se sim, esse é um comportamento que traz uma limitação a você. E aí, você pode falar, tá, Simone, eu entendi, eu já reconheci que eu tenho isso de comportamento que me limita. O que eu faço para mudar? A primeira coisa é reconhecer que tem, porque muita gente fecha os olhos para isso. Não, eu não sou assim, eu não ajo assim. E aí o que acontece? Você nunca supera aquilo porque você não aceita, você não reconhece. Então, primeiro passo, realmente, olhar, reconhecer e aceitar. Segundo passo, modificar. Como? Gente, existem várias ferramentas para se fazer isso. O autoconhecimento, o desenvolvimento pessoal oferece muito conteúdo, muita informação que você vai estudando, absorvendo. Inclusive aqui no meu canal eu falo muito sobre isso e coisas que você precisa entender, como você precisa agir, comportamentos que você precisa inserir para que você diminua esse outro comportamento limitador. Então, o primeiro passo é o autoconhecimento, é perceber em você quais são essas necessidades. Qual ferramenta você vai usar? Eu quero falar para você de duas, mas existem várias, né? E você pode ver através de vídeos do YouTube, Instagram de pessoas que postam conteúdo, inclusive eu. E, por exemplo, eu vou falar aqui do meu trabalho de analista corporal. A análise corporal faz um raio-x de você. Através da análise, você começa a perceber quais são as suas necessidades, as suas dificuldades, os seus recursos, os ambientes e os relacionamentos que são mais favoráveis a você. Então, você começa a se encaixar no mundo e utilizar os seus recursos a seu favor e você começa a ter maior governabilidade sobre as suas dores. Então, isso é uma ótima ferramenta para você descobrir como superar as suas limitações. É um instrumento pago? Sim, é um instrumento pago, mas muitas informações são gratuitas e você pode absorver e ir aplicando na sua vida. Outro tipo de ferramenta, e é essa ferramenta que eu quero trazer aqui para você hoje, que é o Desafio Start. O Desafio Start é um desafio de 7 dias que eu estou fazendo, focado em pessoas que estão buscando um objetivo profissional. Pessoas que hoje estão insatisfeitas profissionalmente e querem mudar o rumo da profissão dela, querem buscar outras coisas e às vezes essas pessoas não sabem nem o que buscar, nem como buscar. Aquelas pessoas que estão realmente precisando de uma direção, de um caminho, estão precisando de um start na vida. O desafio vai trabalhar essas limitações que podem impedir você e dificultar o seu resultado. Então, eu quero nesse finalzinho do vídeo divulgar o Desafio Start.
ele vai ser do dia 10 ao dia 16 de agosto, de segunda a domingo. No domingo, dia 16, teremos uma aula ao vivo. Será feito através do grupo de WhatsApp, esse desafio. E as inscrições, gente, já estão abertas, porém se encerram no sábado, dia 8. Então, você tem apenas alguns dias para aproveitar essa grande oportunidade de descobrir como você vai superar a sua limitação. E por que é uma grande oportunidade? Porque custa apenas R$19,90. No Desafio Start, eu vou ajudar você a descobrir o seu objetivo profissional baseado na sua bagagem, que são suas habilidades, suas limitações, suas dificuldades, seus medos, e vamos juntos traçar o percurso até você alcançar esse objetivo. Tudo isso em 7 dias por R$19,90. Gente, eu já posto muito conteúdo gratuito para vocês. Eu tenho uma análise corporal que é um valor bem mais alto do que isso, do que R$19,90, e eu sei que pessoas não podem pagar. Não é caro, mas eu sei que tem pessoas que não podem pagar. Eu estou oferecendo esse desafio para essas pessoas que querem ter uma orientação mais próxima, porque é um momento que a gente vai interagir, onde eu vou ouvir a sua dúvida, vou responder diretamente a sua questão por R$19,90. Então, você tem conteúdo gratuito, você tem um desafio super acessível se você, por acaso, não pode pagar uma análise. Mas, quem se interessar pela análise, eu vou deixar aqui embaixo também o link do Instagram. Entre em contato comigo, me manda um direct que eu faço com o maior prazer. Eu explico para você como funciona, quanto custa e tudo mais. Eu não vou deixar o valor aqui, porque o vídeo no YouTube, né, fica aí por muito tempo e o valor vai mudar. Então, por isso que eu não vou falar aqui nesse momento qual é o valor da análise, certo? Vou deixar o link da inscrição do Desafio Start aqui na descrição do vídeo. Aguardo vocês no desafio que começa dia 10, mas as inscrições terminam no dia 8, sábado. E comente aqui também se você reconheceu algum comportamento que está limitando ou impedindo que você alcance o seu resultado. Tchau, gente. Até o próximo vídeo.